Olá pessoal, meu nome é Júnia, sou do CFTMG e estou aqui para a gente estudar um pouquinho para o Enem. A questão que eu escolhi para a gente hoje, ela é uma questão que traz um pouquinho de processo de separação de misturas. E ela é do Enem de 2017. Tá aqui para vocês verem, ó. Então vamos ler o enunciado da questão. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo dessa semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Considere o esquema que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Então, aqui, toda a nossa atenção vai ser voltada, então, para esse esquema de separação que ele propôs aqui. Então, ele começa da farinha e ele tem várias frações. E dessas frações é que vem a pergunta, onde está o óleo de linhaça? Então, a primeira coisa que ele faz é adicionar essa farinha éter etílico. Ah, mas eu esqueci o que era éter etílico. Agora não tem problema, né? Então, eu trouxe aqui para a gente lembrar. O éter etílico é essa molécula aqui, que tem um átomo de oxigênio, que está representado pela bolinha vermelha, ligado a um CH2, que o carbono foi representado pela bolinha preta e os hidrogênios pela bolinha branca. Então, aqui eu tenho um CH2 e aqui um CH3. Do outro lado do átomo de oxigênio, eu tenho um CH2 e outro CH3. Então, essa é a molécula do éter. É uma molécula polar, mas de polaridade baixa. Eu não lembro o que é éter, não tem problema, porque tem uma dica aí, ó. É a fase orgânica. Então, se é a fase orgânica, a gente pensa, compostos orgânicos vão ficar dissolvidos nessa fase orgânica. Compostos mais apolares ou de polaridade mais baixa. Lá em cima ele fala assim, substâncias lipossolúveis, vitaminas lipossolúveis. Então, esse tipo de substância vai ficar dissolvido na fase orgânica. Lá para frente, ele tem um extrato aquoso. Ah, quem que vai ficar dissolvido no extrato aquoso? Substâncias hidrossolúveis, que são solúveis em água, porque o aquoso é de água, né? Então, quando ele fala assim, ó, sais minerais hidrossolúveis aqui em cima, esses vão ficar presos, vão ficar dissolvidos no extrato aquoso. Então, beleza, vamos seguir aqui no nosso esquema. Depois de adicionar o éter e agitar, ele vai fazer uma filtração. Ah, o que é a filtração? É um método de separação que eu consigo separar, por exemplo, sólidos que estão misturados naquele líquido. Eu vou passar por um papel de filtro e o sólido vai ficar preso no filtro. Então, uma mistura heterogênea, composta, por exemplo, água e areia, eu consigo separar por filtração. Então, o que isso representa para a gente? O que isso mostra para a gente? Que quando ele adicionou o éter, nem tudo foi dissolvido no éter. Uma parte está insolúvel. E aquilo que está insolúvel, ele vai separar usando a filtração. Então, aquilo que foi insolúvel ficou preso no papel de filtro e aquilo que se dissolveu no éter vai passar pelo papel de filtro junto com a solução, né? Porque agora, aquilo que se dissolveu junto com o éter que forma a solução etérea. Aqui ele chama de extrato etéreo, fase orgânica. Então, é o que passou pelo papel de filtro. Então, aqui ele chama de resíduo 1, fase orgânica, extrato etéreo.
Agora, essa fase orgânica, esse extrato, ele vai fazer mais um processo de separação. Ele vai fazer uma destilação. Então, ele vai pegar aquilo que estava dentro daquele becker aqui e vai passar para dentro do balão de destilação para continuar a separação dele. Então, vamos lembrar o que é a destilação. Na destilação, eu consigo separar substâncias de uma mistura homogênea. Então, aqui tem o éter e tem aquilo que o éter conseguiu recolher da farinha de linhaça, que conseguiu se dissolver no éter. O componente da farinha que conseguiu se dissolver no éter. Então, aquece essa mistura, que é homogênea, né? Ou pelo menos eu não consigo filtrar, não consigo ver esse sólido, não consigo separar isso de outra maneira. Então, eu passo isso para o balão de destilação e começo a aquecer. As substâncias que têm temperatura de ebulição mais baixas vão evaporar primeiro. Elas vão evaporar, vão passar pelo condensador, vão se condensar e vão ser recolhidas aqui no Erlenmeyer. Então, agora, ele tem mais uma etapa, mais uma separação desses componentes. Ele tem aqui o destilado 1 e o resíduo 4, que estão aqui, ó. Então, ele finalizou essa parte. Agora ele vai continuar o processo de separação aqui no resíduo 1. Então, voltando para o resíduo 1, ele adiciona água a esse resíduo 1. Então, ele recolheu o que estava lá no papel de filtro, passou para um becker e misturou a água. E aí, ele vai fazer uma nova filtração. Então, aqui nesse becker, eu tenho o resíduo 1, que é o que tinha ficado no papel de filtro na primeira filtração, misturado com água. E aí, ele vai fazer uma nova filtração. Essa é a segunda filtração do esquema dele. Quando ele fizer essa segunda filtração, ele vai ter o resíduo 2, que com esse resíduo ele não vai fazer mais nada, e o extrato aquoso. Então, aquilo que se dissolveu em água ficou retido ali naquela solução, ficou preso na solução. E com esse extrato aquoso, ele vai fazer uma nova destilação. Então, agora o que está aqui, ó, no balão de destilação é o extrato aquoso. Vai aquecer. Substâncias que têm temperatura de ebulição mais baixas vão evaporar, vão passar pelo condensador, se condensar e ser recolhidos aqui no Erlenmeyer, da mesma maneira que ele fez antes. Só que agora é uma nova mistura, né? Então, ele tem o destilado 2 e o resíduo 3. Então, ele terminou o processo de separação dele e ele quer saber agora da gente onde está o óleo. O óleo de linhaça será obtido em qual fração? A gente precisa, então, voltar no enunciado e procurar as informações que nos lembrem esse óleo, né? Alguma dica desse óleo. E tá aqui, ó. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo dessa semente, rico em substâncias lipossolúveis, com massas moleculares elevadas. Então, em qual dessas frações vai estar o óleo? São substâncias lipossolúveis. Se são lipossolúveis, não vão se dissolver em água, né? Aquela história de semelhante dissolve semelhante. Então, se são lipossolúveis, vai estar na fase orgânica. Então, nós vamos voltar a nossa atenção para o esquema que traz a fase orgânica, que é essa parte aqui, ó. Depois da filtração, o que passou pelo papel de filtro, o que está junto lá com o éter, que a gente chama de extrato etéreo ou fase orgânica, é lá que vai estar o óleo. Então, as nossas atenções vão estar voltadas para o destilado 1 ou o resíduo 4, que são as frações que resultaram pós-destilação, que é a destilação que ele faz do extrato etéreo. Então, ou é destilado 1 ou é resíduo 4, a nossa resposta. Só que aí a gente tem mais uma informação muito importante lá no enunciado, que é essa aqui, ó, massas moleculares elevadas. Então, substâncias que são semelhantes em termos de funções, a gente pode falar aqui
Quem tem massa molecular mais alta, moléculas maiores, grandonas, vão ter temperatura de ebulição mais alta. E ele contou pra gente que o óleo, que as substâncias, que a parte do óleo, que são substâncias lipossolúveis, tem massas moleculares elevadas. Então, elas não vão se evaporar primeiro. Elas não vão se evaporar, condensar e hipolermaia. Elas vão ficar aqui no final da nossa destilação. Elas vão fazer parte do resíduo 4. Então, o óleo está no resíduo 4. Quando a gente vai lá para as nossas opções, qual a opção tem o resíduo 4? Porque é ali que está o óleo da linhaça. Então, a opção correta é a letra E. Essa é a resposta correta dessa questão. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenham gostado, que tenham relembrado métodos de separação de mistura e desejo tudo de bom para vocês nesse Enem. Beijão!